Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Pessoal, estamos aqui com muita alegria, eu e a Valéria Baques, para gravar o nosso primeiro episódio do EvexCast. Bom, o EvexCast, ele foi pensado aqui por mim e pela Valéria como uma ferramenta para poder levar para você, empresário, empresária, que está aí do outro lado, nos ouvindo nesse momento, um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência enquanto empresários e enquanto mentores de empresários. Porque, né, Valéria, a nossa vida é ajudar outros empresários a alavancar os resultados dos seus negócios, não é isso? Isso aí, na hora que você falou aí de experiência, antes disso, né, pessoal, lá, é muita experiência que tem aqui. Afinal de contas, são mais de 33 anos do meu lado e mais quantos, André, do seu? Pois é, de trabalho, né, somando tudo, são 37 anos já dedicados aí às vendas, a estratégias de negócios, né? E hoje a ajudar empresários aí a obterem resultados melhores nos seus negócios, né, Valéria? Então, gente, olha só, hein? São 70 anos de experiência, né? De idade nova, eu estou longe disso, né? Eu e a André ainda falta muito para chegar nos 70. Mas somados aí os dois e as experiências, é muito caos, como diz aqui em Minas, que a gente vai ter para contar para vocês. Pois é uma coisa muito interessante esse negócio de experiência. Você falou de 70 anos, né? Eu tenho um pensamento, sabe, Valéria, que é assim, toda vez que eu vou a algum evento, que eu vou a algum treinamento, que eu vou a alguma coisa, que tenha um networking com outras pessoas, com outros empresários, eu fico sempre atento a tudo que todo mundo fala o tempo todo. E eu costumo dizer o seguinte, que nessas situações eu entro com a minha experiência e acabo saindo com a experiência de todas as outras pessoas que ali naquele momento acabaram compartilhando seus conhecimentos, suas experiências. E isso é muito bom, né? Porque afinal de contas a gente não vai ter tempo para poder cometer todos os erros, a gente precisa aprender com os erros dos outros também e com as experiências, né, também das pessoas de sucesso, não é isso? Isso, todo empresário, embora não importe o tempo que ele tem de mercado, que pode ser de meses, pode ser de anos, ele sempre vai ter alguma coisa para poder contribuir para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Afinal, são sempre histórias diferentes e é isso que faz a gente estar aqui também contando não só as nossas experiências como empresários, como também de todos esses que a gente no dia a dia aí tem contato, que seja nos grupos de networking, os nossos clientes, a gente tem muito caso bacana de cliente para contar. E é isso, sempre tentando aprender com o erro dos outros, para a gente não cometer os mesmos erros e também com as melhores práticas, né? Com aquilo que cada um tem a oferecer de melhor para a gente aqui. Pois é, então galera, vou aproveitar e vou contar aqui para os nossos queridos empresários e empresárias que estão nos acompanhando, como é que vai funcionar aqui o nosso EvexCast, né? O EvexCast, pessoal, ele vai ter um episódio por semana, tá? Então toda semana você vai ter um episódio novo aqui conosco. E nesses episódios vão ter algumas participações especiais. Nossa estrutura aqui, ela é montada para até 4 pessoas aqui dentro do nosso estúdio e nós vamos convidar empresários e empresárias de sucesso para poder compartilhar com você que está aí nos ouvindo também os cases deles e também trazer para cá conteúdo, conhecimento de qualidade. Vai ser especialistas, né, André, também de áreas que vão ajudar os empresários aí nos seus negócios. Isso, não só empresários de sucesso, mas também especialistas que vão aí contribuir com você, com conhecimento, com conteúdo de qualidade, tá? E aproveitando, gente, é muito importante, já que a gente está falando disso, vocês ficarem atentos aí no nosso Instagram, porque sempre vai ter lá enquetes e caixinhas de perguntas
perguntando para vocês qual o assunto, qual o tema que vocês acham interessante da gente trazer aqui. Afinal de contas, a gente quer trazer aquilo que é importante para você. É isso, então agora vamos começar aqui o nosso primeiro episódio do EVEXcast. Valéria, olha só, número 1, gente, e como vai ser um por semana, nós temos 52 semanas no ano, então olha só, nós vamos entregar para vocês aqui pelo menos 50 episódios daqui até o final do ano, né? Porque afinal de contas pode ser que em algum momento a gente tenha aí uma pausa para umas férias, para uma semana de descanso, mas no mínimo 50 episódios vocês vão ter ao longo aí desse ano de 2022, né? E para poder começar aqui, eu gostaria de conversar com a Valéria, né? Eu conversar com a Valéria, saber um pouco da história da Valéria como empresária, né? Eu sei que Valéria tem aí uma empresa já há muitos anos, né? E Valéria, fala para mim, conta para a gente aqui, conta para os nossos ouvintes aqui e espectadores um pouco da sua história. Ok, vamos lá. Vou começar, pessoal, contando. Eu não tenho frescura com isso, né? Então eu vou falar logo aí da minha idade. Hoje eu estou com 51 anos. E por que eu começo falando da minha idade? Porque eu comecei a empreender muito cedo, né? Eu acho que foi bastante cedo. Aos 18 anos, né? Como eu disse, uma das minhas empresas, que é a mais antiga, ela tem 33 anos, mais 18, 51. Então, para facilitar, vocês não terem que ficar aí fazendo conta da minha idade, eu já falo logo, né? Então, aos 18 anos, eu comecei empreendendo num atacarejo. Quem é daqui de Belo Horizonte, alguns de Minas conhecem, que é o Decisão Atacarejo. É uma empresa que começou com minha mãe, meu irmão, eu lá no final de 88. Depois, meu pai veio, se eu não me engano, 3 a 4 anos depois, meu pai veio para a empresa. Ao contrário do que todo mundo pensa, fala, gente, mas não foi seu pai que fundou? De certa forma foi, porque ele foi cofundador, ajudou, né, colocando capital e também montando o negócio, mas de estar ali no dia a dia, né, foi minha mãe que começou e não meu pai, a empresa, né, junto comigo e com meu irmão também. E é isso, então a gente começou nesse tempo aí atrás empreendendo no ramo de bombonier. A gente era um atacado especialista em bombonier. Aqui em Minas a gente fala muito de doceria, bombonier, atacado baleiro, e a gente era um atacado baleiro. Vendia bala, vendia pipoca, e começamos numa lojinha de 100 metros quadrados no Ceasa, daqui de Minas Gerais, na região de Contagem, que é uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, faz parte aqui da região metropolitana. E assim a gente começou, né, com 2 funcionários. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Você falou aí que seu pai entrou lá com capital para poder montar, mas foi a sua mãe, né? Você com 18 anos e quem mais? Meu irmão Anderson com 16 anos. E nós dois nunca tínhamos, vamos dizer, trabalhado, né? Então foi um desafio muito grande. Eu acredito que para minha mãe deve ter sido o maior desafio, né, de pegar dois praticamente adolescentes que nunca tinham trabalhado no negócio. E aí a gente tem muita história para contar disso depois, aos poucos. A gente pode ir contando aqui ou em outros episódios também, de várias histórias, né, de como que foi esse início aí com minha mãe e 2 adolescentes no negócio. E o meu pai, que não estava no dia a dia ali dentro da operação, mas que dava os pitacos todos dele de fora, afinal de contas, ele e minha mãe, né? Minha mãe toda a vida trabalhou também, então foi o capital dos dois que juntos começaram a nossa empresa. Pois é, agora me conta uma coisa, né? Então quer dizer que você, aos 18 anos de idade, e seu irmão aos 16 anos, já começaram logo sendo donos de um negócio, né? Sendo donos de uma empresa, né? Sim. E, Valéria, poxa vida, né? Essa história de começar dessa maneira, estava planejado para você ser uma empresária? Você já queria isso desde cedo? Ou você
se tornou uma empresária a partir dessa empresa que começou com sua mãe e com seu pai? Na verdade, nada foi tão planejado. Foi uma oportunidade que apareceu na época. Um dos meus tios era lojista no Ceasa também. Meu pai já manifestava vontade de montar alguma coisa. Não tem problema eu falar aqui, mas era preocupação principalmente com meu irmão. Nós somos 4 irmãos depois, né? Todos trabalharam no negócio, mas era uma preocupação. Meu irmão não gostava de estudar, era super comerciante, é um mega empresário, mas banco de escola não era prioridade para ele. Então foi uma forma de começar um negócio, um comércio que meu pai viu na época, com essa oportunidade dessa loja que surgiu. E aí a gente começou. Eu, na verdade, estava no finalzinho do 2º grau, prestando vestibular. Então, nos 2 meses praticamente, né, foi em outubro, até dezembro, início de janeiro, eu não ia para a loja, porque eu estava naquela época de estudar prestando vestibular. Aí, quando foi em janeiro, até o final de janeiro que eu acabei, eu fui para lá também, né, para poder ajudar. Fiquei um tempo depois, quando meu pai, com uns 3 anos depois, né, veio para a empresa. Eu tive uma época fora, porque a empresa era muito pequena, então eu fui fazer estágio da faculdade. Minha formação pessoal é na área de comunicação social, foi o que eu escolhi, né, fazer, e me formei como comunicóloga, né, habilitada na área de relações públicas, e fui seguindo aí essa carreira. Tive algumas pausas nesses 33 anos aí, na verdade, na empresa, que foi esse período que eu saí para fazer estágio. Eu lembro que eu voltei, depois saí quando a gente casou, né? Para quem está aqui ouvindo a gente e não sabe, eu e o André, nós somos sócios aqui no Webex, mas também somos marido e esposa. Estamos juntos aí há 31 anos, né, André? Fez agora em dezembro. E de casados temos 27 anos. Então o André acompanhou bem de perto não o inicinho da empresa, né? A gente começou a namorar, já tinha 2 anos, mas que ainda era o início de um negócio para poder dar certo, né, André? Nossa, Valéria, você falou de um negócio aí, eu lembrei, né? Já tem 31 anos que a gente está junto, então a empresa lá tinha 2 anos. Eu me lembro que quando nós começamos a namorar, eu fui um sábado passar a manhã de sábado lá no Ceasa, na loja com você, né? E naquela manhã de sábado, nós ficamos ali de loja aberta das 7 da manhã até por volta do meio-dia, né? E a loja, aquele dia, vocês venderam um pacote de bala. Eu nem me lembro mais qual bala que era, talvez você se lembre qual bala que era, mas eu me lembro só de uma coisa que eu perguntei para você, e eu acho que você que está aí, empresário e empresária, precisa prestar atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Porque eu perguntei para a Valéria assim, falei assim, na hora que a gente estava indo embora de carro, né, eu estava de carona ali com a mãe dela, estávamos eu, a Valéria e a mãe, acho que o irmão dela no carro, e eu perguntei para a Valéria assim, falei assim, amor, esse negócio vai para frente, porque passar uma manhã inteira no Ceasa, na loja, e vender um pacote de bala, quer dizer, hoje vamos supor assim, seria, sei lá, R$5 um pacote de bala. Foi a venda daquela manhã toda. E o que foi que você me respondeu, Valéria? Você me lembra? Você lembra na época? Eu lembro mais porque você lembra. Você sempre está aí comentando, né? Que eu falei algo tipo assim, esse mesmo, um dia é bom, o outro é ruim, mas com persistência a gente vai chegar lá. Pois é, gente, foi exatamente isso que ela falou comigo. Ela falou assim, amor, comércio é assim mesmo. Tem dia que é bom, tem dia que não é bom, né? Mas um pelo outro a gente vai seguindo e a coisa dá certo. E hoje são 33 anos já de negócio aberto, montado, funcionando. E quantos colaboradores, quantos funcionários tem hoje o Decisão Atacarejo, Valéria? Hoje a gente está próximo de 600 funcionários. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Então, quer dizer,
São 33 anos de uma empresa que começou com a Valéria, a mãe e o irmão, e mais 2 funcionários na época que eram os responsáveis por carregar e descarregar caminhão, né, para os clientes ali, e hoje são quase 600 colaboradores. Então, vocês podem imaginar a quantidade de conhecimento e experiência que a Valéria tem para poder passar para você, empresário e empresária que está aqui nos ouvindo hoje e que quer aí fazer com que o seu negócio, com que a sua empresa alcance essa longevidade, né? Alcance esse tempo de mercado que já são aí 33 anos. E quando a gente olha para o Brasil, gente, é uma coisa muito complicada, porque as estatísticas aqui no Brasil dizem que 8 em cada 10 empresas, Valéria, fecham suas portas antes de completar 4 anos de existência. Sim, né? Isso é uma estatística que, principalmente, a gente que trabalha aqui com vários empresários, a gente sempre está acompanhando, né? O que acontece? Falta de preparo, a maioria das vezes, né? Porque as pessoas veem a oportunidade, muitas vezes, de empreender, e essa oportunidade ela pode aparecer e a pessoa resolve, ou ela pode planejar também para poder abrir um negócio. E o que acontece? Quando a pessoa não planeja, e não é fazer aquele mero planejamento, mas ela tem um planejamento básico de saber se aquele negócio dela é viável, ela já ganha, né, algum tempo aí de longevidade no negócio, do que simplesmente arriscar sem saber no chão, né, onde que ela está pisando. Pois é, gente, uma coisa assim, a Valéria está falando de planejamento, né? Nós vamos fazer um episódio aqui específico para falar disso, para falar de planejamento empresarial, como que você deve, quais são os cuidados que você deve ter na hora de empreender e começar um negócio, ou até mesmo você que já tem uma empresa, né, um pequeno empresário, médio empresário, que já tem um negócio andando, como que é importante você ter um planejamento para guiar o seu negócio, para saber para onde você vai, como você vai, que resultados você pretende alcançar, quais são aí os seus objetivos, né? Valéria, fala para mim uma coisa aqui, né? Seguindo aqui nessa história de 33 anos, o que você lembra aí nesse período todo que foi assim, o maior desafio que vocês enfrentaram durante esses 33 anos de negócio? Nossa, eu vou te falar assim que é difícil, porque foram tantos desafios, porque 33 anos são 33 anos, né? E foram vários. A gente teve problemas, por exemplo, que eu estou me lembrando aqui agora, né? De assalto, de furto na loja. Né? Na época não era igual hoje, banco, cartão de crédito, débito, Pix, né? Então era tudo em dinheiro vivo e cheque, né? Então a gente já teve problema de ter o cofre, né, arrombado, isso é levado uma quantia considerável de dinheiro e muitos cheques, mas a gente tinha um controle disso, então a gente conseguiu recuperar grande parte, mas foi um transtorno grande na época. Nós tivemos várias crises, né, crises aí econômicas de 88. Pois é, gente, 33 anos de negócio, imagina, puxa na memória aí quantos planos econômicos, quantas crises você, né, enfrentou ao longo aí desses 33 anos, Valéria? Não tenho ideia não, já esqueci. Não tenho a mínima ideia de quantas crises. Que eu me lembro assim, gente, nós tivemos plano Bresser, plano Sarney, fiscais do Sarney, plano Collor, né, confisco de dinheiro Tinha aquele negócio lá das tabelinhas, nem tô lembrando o nome. Na época da entrada do Plano Real, né? Sim. Do Plano Real, que você tinha que fazer conversão para o RV, aí todo dia tinha que fazer, todo dia saía um indicador, o índice, né? Era uma loucura, né? E sem falar que, pensa bem, hoje é tudo informatizado. Quando a gente começou, era tudo manual. A gente tinha, né, um fichário lá, que era o nosso controle de estoque. Eu lembro muito bem disso, que todos os dias eu fazia o fechamento do caixa, eu pegava pedido por pedido, imagina, gente, isso hoje. Fazia o levantamento,
de todos os produtos que tinham sido vendidos, a quantidade para poder dar abaixo no estoque, para começar no dia seguinte sabendo o que a gente tinha de estoque em casa. Ô, gente, só para vocês terem uma ideia, né, do que a Valéria está falando, lá atrás era uma lojinha, não é? E ela fazia isso tudo na mão desse jeito que ela está fazendo e tinha que... E nós pegamos uma época de inflação, que a inflação dava 40% ao mês, então tinha que remarcar preço. Era na etiquetadora, né? Naquela coisa de ficar passando assim, né? Nossa, etiqueta e a gente gastava de fita, né? Fita etiquetadora, trocava. E às vezes não era uma vez no dia, não. Às vezes a gente trocava determinados produtos, o fornecedor passava, informava, ó, o preço subiu, a gente não ia conseguir vender e comprar, então a gente subia, no meio do dia subia preço, mudava. Hoje é fácil também fazer isso com a informatização, mas antigamente era na mão mesmo, era na munheca e etiquetadora, né? Mas voltando aqui às crises, foram várias crises que a gente passou, econômicas, né, de governo, crises do negócio, né, problemas familiares que já afetavam o nosso negócio. Gente, como qualquer empresa, chegar a 33 anos de empresa, são muitas coisas que a gente passa. Então nós vamos ter muita coisa para contar. E a gente vai ter aqui, muito assunto aqui, muito tema bacana de podcast para a gente poder trocar aqui. Bacana. Então, gente, olha só, é isso, né? Depois vocês que estão aí nos assistindo, né? Você empresário, você pode mandar através do nosso Instagram e também através dos comentários, né? Nós vamos publicar o nosso VexCast no YouTube, no IGTV, né? Do nosso Instagram, e você vai poder comentar lá e também fazer perguntas para a Valéria, né? Daquilo que for do seu interesse, daquilo que for importante para você saber, né? Para a gente poder responder. Tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer, né, Valéria? Claro, qualquer pergunta que vocês queiram fazer é só mandar aí nas nossas redes sociais. Bacana. Valéria, deixa eu fazer uma pergunta, né? Para o empresário de pequeno porte, de médio porte que está nos ouvindo, o que você considera mais importante para ter sucesso no mundo empresarial? Olha, eu acho que a primeira coisa é você saber aquilo que você está fazendo, conhecer aquilo que você está fazendo, aonde você resolveu empreender. E eu falo conhecer em dois sentidos. Primeiro, conhecer para ver se, em primeiro lugar, é uma coisa que realmente você vai gostar de fazer, você vai amar fazer. Eu acho que nenhum negócio ele vai para frente quando você olha só para o lado financeiro do negócio, para o crescimento. Eu acho que o primeiro passo é esse, é você gostar, você entender, buscar conhecimento e falar, não, é isso que eu quero, né? A gente fala muito de propósito. Nós vamos fazer também, né, André, podcast aqui, VexCast, né, gente? Sobre propósito também. Então, é muito importante, né? E em segundo lugar, o que eu acho muito importante é você se planejar. Porque não dá para poder, hoje em dia, a gente falou aqui no início, né, da estatística e das empresas que fecham até os 4 anos. O que acontece? Quando você não se planeja, você não sabe para onde vai. Eu brinco, né, que tem aquela frase que quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? E é verdade, porque você vai dar passos sem saber para onde você está andando. E é preciso ter um planejamento básico do negócio, uma expectativa de faturamento, conhecer bem o seu custo da mercadoria que você vende, conhecer bem as suas despesas, começar um negócio com as despesas enxutas, né? E sabendo qual o resultado que você vai chegar no final. Afinal de contas, você investiu ali um capital, porque nada começa do zero. Tem algumas histórias de sucesso aí, onde a gente sabe que começaram a empresa com cheque especial. Eu conheço, né, gente que tem empresa que começou com R$10, né? Vou chamar um dia para fazer um podcast com a gente aqui. A Rafa começou com R$10 fazendo aí um bolo e hoje tem uma confeitaria super bacana. Mas o que acontece? É preciso, gente, planejar sim. E muito importante nesse planejamento, você ter uma segurança financeira que suporte aí durante um período, até a empresa começar a dar resultado, porque é muito difícil a empresa
já abrir e já dar resultado para que você sobreviva daquilo. Você ter também, né, aí uma reserva para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família, pelo menos aí de uns 6 meses até o negócio começar a rodar. Bacana, hein? Olha só, eu perguntei para a Valéria o que era o mais importante aí para você ser um empresário de sucesso. Olha quanta dica aqui, quanta coisa boa que ela falou, né? Então, gente, é importante você conhecer daquilo que você está fazendo, né? Você, segundo a Valéria aqui, ser apaixonado pelo que você faz, gostar do que faz, porque realmente você vai passar a viver daquilo e ter um planejamento, né? Saber aí quais os passos que você tem que dar, trabalhar em termos de recursos financeiros, ter uma reserva de capital para capital de giro, para suportar aí o período que a gente chama, né, Valéria, de início, né, o kick-off, né, o início da empresa, até ela chegar no que a gente chama de break-even, né, o famoso break-even, o ponto de equilíbrio, que é aquele ponto onde dali para frente você começa de fato a ter retorno do seu capital investido, né? E muitas vezes esse prazo ele pode se estender um pouco mais até do que você havia previsto, e você aí que não se programou, que não se planejou, pode ficar apertado aí por conta dessa situação e talvez até entrar em risco de perder a sua empresa por falta de capital de giro, não é isso? Isso, perdeu o negócio porque não se preparou, né? Pois é, então, gente, isso aí nós conhecemos um pouco da história da Valéria, né? E agora a gente vai trocar de lado, não é? Sim. Gente, contei aqui um pedacinho, né, da minha história em questão aqui do Decisão, mas a gente tem outros negócios que depois a gente vai contando aqui para vocês também. Hoje a gente está aqui para contar o início, né, André, dessa história. E aí, gente, o André, né, queria, André, que você, né, contasse um pouquinho rapidamente aí para o pessoal sobre quem é o André. Pois é, Valéria, o André Bax, né? Quem é o André Bax? Eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos de idade vendendo vassouras nas ruas de Belo Horizonte. Mas antes disso, eu queria explicar como é que eu fui parar nisso, né? Como é que eu fui vender vassoura, né? Eu fui começar a trabalhar, né? Porque a gente vinha de uma situação de família simples, onde eu gostaria muito, na época eu queria muito ter as minhas coisas, né? Poder sair com os meus amigos, e a gente tinha muita dificuldade, né? Meu pai de criação, ele era auxiliar de departamento pessoal e minha mãe era secretária, né? E as coisas eram muito regradas, né? E então eu decidi trabalhar. Como eu decidi trabalhar, o meu padrasto, né, que eu vou passar a chamar de pai, porque é uma pessoa que realmente entrou como um pai na minha vida, ele me levou para trabalhar com o primeiro patrão dele, né, o seu Pedro Vieira. E o seu Pedro Vieira tinha um escritório de contabilidade. Então eu fui para lá para poder aprender contabilidade, né, para me tornar aí um contador. E o que aconteceu? Né? Eu entrei lá no escritório do seu Pedro Vieira para poder aprender contabilidade, e 2 meses depois que eu estava lá trabalhando, o seu Pedro Vieira chegou perto de mim, me chamou, eu sentei lá na frente dele, na mesa dele, e ele falou comigo assim: André, você não vai ser contador, você é muito ativo, muito falante, você chega aqui, você agita o ambiente todo e conversa muito, você vai ser um excelente vendedor, sabe? A famosa fama aí do vendedor, né? Fala muito. Fala muito, né? E aí, eu virei para o seu Pedro na época e falei: seu Pedro, mas eu, né, vim para cá para ser contador, não vim para ser vendedor. Não, mas você não vai ser contador, eu tenho muita experiência com isso. Você vai ser um excelente vendedor. E vamos aproveitar que eu tenho uma representação de vassoura aqui, rodo, escovão e coisa, e você vai vender vassoura, rodo, escovão. E eu falei: seu Pedro, mas eu nunca vendi nada na vida. Não, mas você vai conseguir com tranquilidade, né,
Aí me deu ali umas amostras, né? Na verdade eram amarrados de vassouras e rodo. Eu saí ali com 3 rodos, 3 vassouras no ombro, né? Ia visitando. Naquela época eram pequenas mercearias de bairro, né? Porque não era, estamos falando de, poxa, eu estou com 53 anos de idade, então quer dizer, isso foi há 37 anos atrás, não é? Então, naquela época, gente, não tinha, igual tem hoje, essa quantidade de rede de supermercado grande que tem aí, né, para todo lado. A gente tinha muito aquela vendinha de bairro, né? A vendinha do Sr. Walter, a vendinha do Sr. Silvio, a vendinha da Dona Antônia e tal. Então era aquela coisa assim que eu visitava e vendia ali meia dúzia de vassoura numa semana, de rodo, ia rodando e visitando. E também aproveitava para não ir com o mostruário embora para casa, eu batia nas portas das casas de família e vendia também ali, né, aquelas vassouras e rodo na unidade, né? Então eu ia embora sempre de mão vazia para casa, porque dificilmente eu não conseguia vender aqueles rodos e aquelas vassouras, né? E eu tinha 16 anos na época, e o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo, sabe, Valério? Eu, na minha rota de trabalho, o nosso escritório, para quem conhece Belo Horizonte, o escritório do Sr. Pedro Vieira era na Afonso Pena 1500, né? E uma das principais rotas minhas de trabalho era sair pelo bairro Santa Efigênia, né? E ali a região hospitalar e tal, tudo mais, e eu passava na época... Isso em Belo Horizonte, viu, gente? Para quem não é daqui, da região... A região hospitalar de Belo Horizonte, e eu passava na porta de uma grande loja de supermercado. Aliás, na época, era a maior loja de supermercado que tinha em Belo Horizonte. Até o nome da loja era grande, sabe, Valéria? Era Jumbo, né? E para quem aí é contemporâneo, né, vai se lembrar que o Jumbo era uma marca do grupo Pão de Açúcar, né? Então chamava-se Pão de Açúcar Jumbo. E hoje é o Extra, né? Então, para quem mora em Belo Horizonte, é o Extra ali da Francisco Salles, que está ali na região hospitalar. E eu passava lá na porta, até que um dia eu falei assim, eu vou vender para esse pessoal, eu vou vender para essa loja. E imagina, né, um menino de 16 anos de idade, eu fui lá, bati na porta lá da loja, a recepcionista me atendeu, chamou o comprador, na época que comprava mercadorias de bazar, né, que era ali vassoura, rodo, e o moço me atendeu, foi muito educado comigo, e ele falou comigo assim, ó, menino, nós não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje. Quando ele falou não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje, eu só escutei a palavra hoje, sabe, Valéria? Eu só escutei hoje. E aí eu perguntei para ele, falei assim, eu posso voltar? Ele falou, pode. E o que eu fiz? Na semana seguinte, estava lá de novo. Escutei a mesma frase dele. Não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje, né? E aí, eu posso voltar? Pode. Na semana seguinte, estava lá de novo, né? E com isso, o que acontece? Eu fui voltando semana após semana ali naquela loja. E para resumir a história, gente, foram 4 meses toda semana visitando aquela loja. E nessa última visita, depois de 4 meses, o comprador, o Wellington, virou para mim e falou assim, olha rapaz, eu agora vou te dar uma oportunidade. Eu estou vendo que você realmente quer vender para a gente, você está aqui toda semana, há 4 meses, então vamos fazer o seguinte, deixa eu ver seus preços aqui. E ele olhou e falou, vou te dar um pedido. E aí, Valéria, sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, olha, você sai da loja aqui, vai lá no depósito e conta quantos rodos e quantas vassouras eu tenho no estoque. Porque assim como você falou da sua empresa, há 37 anos atrás, gente, era tudo na mão. Então ele tinha um fichário, sabe, enorme, aí onde ele anotava ali os estoques. Né? Então a loja ia comunicando para ele o que tinha vendido e ele anotando. Aí ele falou comigo, vai lá e conta, eu tenho que ter 500 vassouras e 500 rodos.
Eu desci todo feliz pro depósito, falei assim, hoje eu vou vender 50 vassouras, vou vender os 50 rodos, né? E tal. E o moço lá do depósito foi me levando até onde estavam lá as vassouras e os rodos no estoque. E olha que chegou ali mais ou menos uns 5 metros de distância, eu parei e falei com o moço do depósito, mas o que tem de rodo e vassoura são aquelas que estão... É só aquilo que está naquele cantinho ali. Gente, tinham 34 vassouras e 42 rodos no estoque. 34 vassouras e 42 rodos. E eu tinha que tirar um pedido que desse para completar 500 de cada. Eu não vendi aquilo num ano inteiro, né? E eu me lembro que eu sentei, Valéria, numa caixa de papelão, lá de algum produto, que eu não me recordo qual que era, e comecei a chorar. Comecei a chorar, e o moço do depósito ficou preocupado comigo. Menino, o que você tem? O que está acontecendo? Eu falei com ele, não, moço, eu estou feliz. Imagina, menino de 16 anos de idade. Fiz a minha venda, acabei de fazer a venda, né? Maior do que o ano inteiro andando. A venda de um ano, né? Ali de vassoura. Sim. E rodo. Nossa, foi uma coisa muito, muito, muito feliz para mim, né? E foi emocionante demais. E o que acontece? Dali para frente, eu aprendi duas coisas, né, com relação àquilo. A primeira coisa que eu aprendi é que nada poderia me impedir, né? Eu poderia vender para quem eu quisesse, já que eu vendi para uma rede daquela, né? E, gente, foi muito interessante, porque eu quase apanhei do meu patrão por conta dessa venda, né? Porque ele achou que eu estava de molecagem com ele, e a gente ali nunca tinha feito uma venda desse jeito. Ele falou, menino, mas como é que nós vamos entregar isso? E aí nós conseguimos ligar para a fábrica, e a fábrica pediu para entregar de 4 vezes, uma remessa por semana, até completar as 500 unidades de vassoura e rodo, e falou, olha, nós não vamos perder esse cliente para nada, e nós não perdemos. Então eu aprendi o seguinte, que nada poderia me impedir, eu teria que sempre ofertar o meu produto, né? E ter muita persistência, né, André? Essa é a segunda coisa, né? A pessoa aqui, ela antecipou aquilo que eu ia dizer para vocês, né? Então, olha só, Valéria, persistência, né? Insistir, persistir, nunca desistir. Quer dizer, aquela coisa ali da gente... como aconteceu no meu caso, né, com a bala, que você falou, isso vai para frente, né? É a mesma história. A gente nunca pode desistir no meio do caminho, porque um dia o outro não foi bom ou ruim, né? Pois é, gente, olha só, né? A Valéria, ela trouxe aqui essa coisa da persistência, e eu vejo muito, né, com relação a vários negócios aí que acabam ficando pelo caminho. Sim. Que falta um pouco de persistência em lutar por aquilo que se tem, por aquilo que, né, deseja. E se você tem aí algum negócio e você está passando por dificuldade, não desista, né? A não ser que realmente não vale a pena. Mas se você acredita que vale a pena, lute, persista, insista, que vai acabar dando certo. E daí para frente... né, André, ajuda, porque isso aí que você está falando é importante a gente frisar. Porque muitas vezes a gente está ali dentro do nosso negócio e não sabe para que lado ir, né? Então é muito importante nesse momento buscar ajuda de algum outro empresário que você conheça, né? De um mentor. Aqui no Instituto EVEX a gente está sempre à disposição para poder ajudar aí, né, os empresários a melhorarem seus resultados. E é muito importante, porque muitas vezes quando a gente está dentro do problema, a gente não vê a melhor maneira de sair, né? E alguém de fora pode nos ajudar também. Foi só uma parte aqui para a gente falar sobre isso. É uma coisa muito interessante isso, né? A gente falou lá no início que nós não temos tempo para poder cometer todos os erros, e também não vamos ter tempo para poder experimentar tudo que a gente pode experimentar. Então, ter mentores, né, Valéria? Ter mentores, ter aí pessoas que vão te ajudar no dia a dia para que você consiga trilhar esse caminho, né? Eu falo que é o seguinte, às vezes você tem ali uma pessoa que passou
30 anos apanhando e aprendendo como ter um negócio que vai poder ajudar outros empresários ali a não terem que passar por tantas dificuldades, por tantos desafios e seguir um caminho mais breve, mais rápido, mais leve para chegar lá. E é por isso que a gente está aqui, né? Afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Né? Pois é, André, mas aí você contou, né, para o pessoal, que eu sei que essa história é uma história que você gosta, né, de contar, porque ela é muito bacana, né? É uma história de quem começou aí vendendo vassoura na rua. Só que você contou aí até vender para o Pão de Açúcar, né, na época, para o Jumbo. Conta aí pra gente também, né, um pouco para o pessoal saber quem é o André Bax. Resume, né, essa história sua até chegar aqui pra gente. Pois é, gente, olha só. A minha carreira, então, na área comercial começou ali, né, aos 16 anos de idade vendendo vassoura. Eu passei por diversos ramos aí na minha carreira. Já trabalhei com vendas de derivados de petróleo, já trabalhei com vendas de varejo, né? E também no mercado financeiro, né? E paralelamente, né, fui desenvolvendo meus negócios, né, Valéria? Sim. Fui sócio de uma empresa de software por 19 anos, né? Uma empresa que nós conseguimos fazer grandes negócios no Brasil, né? Aqui em Minas Gerais nós temos vários cases de sucesso dessa nossa empresa, né? Por exemplo, aqui nós desenvolvemos o site da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, né? Do IPSENG, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado, o portal de informações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, todo o sistema de controle de documentação da CEMIG, que é a maior empresa hoje de energia elétrica do Brasil, né? Fizemos também o portal do Ministério das Comunicações, na época que o Hélio Costa era ministro, né? Lá em 2005. São vários ramos, são né, vários negócios, né, que nós fizemos, e então essa empresa foi uma empresa de grande sucesso que nós tivemos e que depois... Mas, André, vamos lá, vamos ver, né? O André está esquecendo aqui, gente, contar. Qual foi a sua primeira empresa? Pois é, a minha primeira empresa, Valéria, eu estava lá em Governador Valadares, né? A gente tinha se casado, nós estávamos casadinhos ali há 2 anos, né? E você grávida do André, né? Do nosso filho, André Bax Júnior. André, um abraço para você, um beijo, meu filho, né? Tá aí nos ouvindo, João Pedro também, né? E eu saí da companhia de petróleo Ipiranga, na época, e nós dois lá em Governador Valadares decidimos empreender, né? Gente, a Valéria tinha saído temporariamente lá do Decisão Atacarejo para poder ir comigo para Governador Valadares, porque a gente tinha se casado e a empresa me transferiu para lá, não é? A Decisão, gente, na época era uma empresa pequena. Meu pai tinha ido recentemente para a empresa também, quando ele saiu de uma multinacional, né, que ele trabalhava. E era uma empresa pequena para estar a família toda. Eu casei, o André estava para casar, o André foi promovido e era aquele negócio, ou eu casava e ia, ou eu não casava e ficava, né? Então não tive muita escolha. Eu sou um sujeito de sorte, né, gente? Tá vendo? Ela então, acabou escolhendo ficar comigo. Governador Valadares, né? Empreendi também, né, André, lá. Antes da gente abrir a loja de informática, eu montei uma representação comercial. Trabalhei, né, com malha, vendendo malha para confecção, para as lojas de uniforme profissional, petróleo também, aditivo, né? E pois aí surgiu gente, a oportunidade da gente montar olha a que primeira coisa empresa juntos, né? interessante isso, né? A Valéria, eu estava lá, né, trabalhando na companhia Ipiranga de petróleo, e eu saía para visitar meus clientes, e ia no carro da companhia, a Valéria ia no nosso carro, né, no carro dela, vendendo malhas e tecidos, né, para confecção e também derivados aí de petróleo na linha de aditivos, né?
na empresa de representação dela. Então você vê que assim, né? Aqui não tem vida fácil, né? A gente está os dois o tempo todo. E o espírito empreendedor também aqui é forte, né? É forte, pois é. E aí quando eu saí da Ipiranga, eu falei com a Valéria assim, falei assim, olha, aqui tem uma grande oportunidade nessa cidade de Governador Valadares, porque a gente queria ali, às vezes, comprar um computador, comprar alguma coisa nessa linha, né? E o que acontece? A gente não tinha lojas, lá em Governador Valadares não tinha uma loja de informática, né? Tinha papelaria que vendia acessórios de computador, mas se quisesse comprar um computador, um kit multimídia na época... Isso estava muito no início. Tinha assim, que vir a Belo Horizonte para poder comprar, né? E diante daquela oportunidade, nós decidimos empreender lá na cidade de Governador Valadares e montamos a Maximídia, que foi a nossa primeira empresa juntos, né, Valéria? Eu e você aí lá em Governador Valadares. E eu me lembro que o Andrezinho quase que nasceu numa feira, né? Que nós estávamos participando de uma feira lá com o nosso estande da Maximídia, até o domingo à noite, né? E na segunda-feira o André nasceu, né? Então ele quase que nasceu trabalhando já, o Andrezinho, né? À toa que hoje ele já é um empresário, já está tendo sucesso aí nos negócios dele, né, Valéria? Pois é, então ali foi a nossa primeira empresa, né? A primeira empresa, nós fundamos a Maximídia, uma empresa de venda de computadores, acessórios, suprimentos, a gente vendia também livros na área de informática, né? Sim. E o negócio foi bem, né? Durante um tempo, depois nós decidimos voltar para Belo Horizonte. Vendemos a empresa. Vendemos a Até empresa. pouco tempo eu tenho notícia que ela estava lá funcionando, agora não sei Pois como é. está, né? Então os Mas amigos que bacana ficaram lá, a gente né, Valéria? saber, né, que o que a gente criou foi vendido, né? A gente não precisou fechar a empresa e ela perdurou, né, por muitos anos. Ou ainda pode ser que está lá e a gente não sabe. Pois Mas, é. André, além disso, né, você falou aqui da Paradigma, que foi a de software, você teve empresas também na área financeira, né, que você resolveu empreender também num período aí que você ficou fora do banco. E conta aqui, né, você teve uma experiência um pouco diferente da minha, porque você teve a experiência de trabalhar, né, como funcionário, trabalhou, né, 5 anos na Senibra, mais na área burocrática, vamos dizer assim, né, da empresa. E o que acontece? Quando você resolveu empreender, né, pensando lá na Maximídia, depois na Paradigma, depois na empresa que você teve também, né, 2 empresas na área financeira, quais foram os desafios que você, né, teve, assim, que você acha mais importante estar colocando aqui? Pois é, Valéria. Pessoal, só fazendo aqui voltando um pouquinho, né, na sequência, eu, com 33 anos de idade, eu me tornei diretor comercial do Banco Inter, né, que é um banco aqui de Belo Horizonte e que hoje está no Brasil inteiro, né? E essa carreira aí no mercado financeiro foram aí, né, só como diretor foram 14 anos, no mercado como um todo quase 20 anos de trabalho, né? E no paralelo a Paradigma, minha empresa de informática, de software, estava lá funcionando, eu era sócio acionista da empresa, né? E, Valéria, assim, eu falo que no período que eu decidi montar um negócio, né, na área financeira, eu montei um correspondente bancário quando o mercado de crédito consignado abriu aqui para vender crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Apareceu ali uma grande oportunidade, eram 28 milhões de pessoas aptas a pegar empréstimo, né? E isso foi uma grande oportunidade que eu decidi aproveitar. Então eu montei um correspondente bancário naquela época e acabei tendo ali com essa empresa uma situação que foi o seguinte: eu falo que todo mundo que vai empreender
tem que tomar um cuidado muito grande. Eu falo que ali foi um grande desafio para mim, porque aconteceu uma situação como empresário que me acabou criando um grande problema. Foi ali o primeiro grande tombo que eu tomei como empresário, né? Acabei gerando ali uma dívida de quase R$1 milhão, né? Quebrei, fali, né? Fiquei com esse problema. Por quê? Porque eu construí um castelo em terreno alugado, né? O que é isso, né? Construir um castelo em terreno alugado. Eu não era, naquele negócio ali, o único responsável pelo sucesso dele, né? Eu dependia de regras do governo federal para que o meu negócio funcionasse. E num determinado momento o governo mudou a regra. E quando o governo mudou a regra, nós tivemos um prejuízo muito grande na empresa, né? Que foi quando, ali em 2007 para 2008, nós fizemos uma operação, a gente fazia uma operação muito grande, de que a gente chama de compra de dívida. Hoje no mercado, todo mundo conhece como portabilidade de crédito, né? Que você leva o seu crédito de um banco para o outro. A gente, naquela época, fazia essa operação, que era uma operação de compra de dívida. E o plano de empréstimo do INSS ia até 72 meses. Então nós fizemos ali uma operação de aproximadamente R$500 mil, R$500 mil ali, mais um pouco do que isso. E essa operação toda era de compra de dívida. E enquanto o nosso arquivo estava lá no INSS para averbação, ou seja, para gravar os créditos ali concedidos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, o governo mudou a regra e baixou o prazo de 72 para 36 meses. E quando ele fez isso, o que aconteceu? O recurso que eu havia feito ali de pagamento das dívidas daqueles aposentados e pensionistas, o novo empréstimo que seria feito não foi suficiente nem para cobrir a dívida que eu havia pago de outro banco. Eu fiquei com esse prejuízo todo para mim, né? Para a minha empresa naquela época. Isso foi um baque muito grande, né? E eu acabei realmente aí ficando sem recursos, né? Porque todo o capital da empresa estava girando lá dentro, em cima dessas operações, e isso acabou me criando um grande problema. Então eu falo o seguinte, gente, aquele ali foi um grande tombo que eu tomei, né? Mas foi um grande aprendizado, né, André? Não, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente nessa questão. Hoje, todos os nossos negócios hoje são negócios que estão no nosso controle. Quer dizer, a gente não depende de terceiros para o nosso negócio funcionar, né? Então essa história de não construir castelo em terreno alugado foi um grande aprendizado. E hoje, né, eu sei que também, naquela época, eu não pude contar com o meu principal parceiro de negócio na época, que era, né, um banco que estava ali do meu lado e que não me apoiou. Ou seja, né, eu não tive respaldo para poder continuar com aquela operação. Se eu tivesse tido esse apoio, esse respaldo, talvez aquela empresa estivesse funcionando até hoje. Mas eu falo o seguinte, né, dificilmente no Brasil você vai encontrar um empresário de sucesso que já não tenha quebrado 1, 2, 3 vezes. Inclusive, tem um grande empresário que a gente segue aí no mercado e acompanha, que ele fala o seguinte: até para contratar ali alguém para trabalhar com ele, ele dá preferência para alguém que já tenha quebrado alguma vez na vida, porque essa é uma experiência que ensina muito, né? Então, isso aconteceu, serviu de lição, foi lá em 2006, 2007, né? 2007 para 2008, na verdade, foi quando teve essa mudança aí, né? E pronto, né? Dali para frente as coisas foram diferentes, né? Sim. Então, pessoal, para vocês verem, né, é muita história que a gente tem aqui para contar. Hoje, nesse primeiro episódio aí, a gente contou um pouquinho da nossa história, para vocês, né, conhecerem um pouco mais de mim, um pouco mais do André. E a gente precisa de ir caminhando aqui para fechar. André, se você tivesse, né, uma grande mensagem para mandar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, para esses empresários,
qual seria, né, a mensagem que você deixaria aqui sobre empreender, sobre ter sucesso no mundo dos negócios? O que você deixaria aqui para eles, para a gente poder ir fechando esse episódio de hoje? Pois é, Valéria. A minha grande mensagem para os nossos ouvintes aqui do EVEXcast é o seguinte: tenha sempre um mentor, um guia, alguém para poder te ajudar a trilhar o caminho com mais firmeza, com mais segurança e também com mais velocidade, né? Essa questão do guia, ela é muito importante porque muitas vezes a gente vai ter tropeços ao longo do caminho, né? A gente tem, como empresário, a maioria dos empresários, na nossa experiência já de 6 anos lidando com o desenvolvimento de pequenos e médios empresários, é a solidão, né? Muitos deles não têm com quem dividir o seu dia a dia e acabam com isso cometendo às vezes erros que vão fazer com que o negócio entre em risco, às vezes até acabe mesmo, né? E uma coisa, André, muito importante que eu acho também da gente ter um mentor, a gente sempre faz isso, né? Aqui no EVEX, eu sempre fiz isso, nas outras empresas também. É o que? Tira um pouco da pressão também da gente, né? De ter que decidir tudo sozinho. Às vezes um mentor te ajuda a clarear mais aquilo ali, aquela tomada de decisão que você precisa de fazer, aquela atividade que você precisa realmente trilhar o caminho certo. E isso que você está falando é muito bacana. É isso mesmo, Valéria. Então, assim, a gente, com um guia, com um mentor, a gente realmente vai conseguir trilhar esse caminho, alcançar o sucesso, né, muito mais rápido e de maneira mais segura. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui é essa: tenha um guia, tenha um mentor, e assim você vai conseguir alcançar o sucesso mais rápido e com mais segurança. E eu queria aproveitar também, Valéria, sabe para quê? Para poder deixar aqui um convite para os nossos ouvintes aqui, também para quem está nos assistindo, porque afinal de contas também estamos com isso aqui no YouTube, né? Com o nosso EVEXcast no YouTube. Assina aí o nosso EVEXcast no seu player de preferência. Também vai lá, assina o nosso canal no YouTube, ativa o sininho para você ser notificada dos nossos conteúdos sempre que eles forem publicados, né? E também siga a gente no Instagram, lá no @InstitutoEVEX, né? E a gente vai estar o tempo todo publicando lá conteúdos de qualidade para você. E aproveitando, gente, lá no Instagram, participa. Curte, comenta, compartilha os nossos conteúdos com outros empresários que você conhece, que você acredita ser importante, e participa lá das nossas caixinhas de pergunta, pois é a partir das enquetes e das caixinhas de pergunta que a gente vai construir cada vez mais conteúdo que realmente é aquilo que é importante para você. Pois é, então até a semana que vem. Até o próximo EVEXcast. É isso aí.